A mim também. Então, gente, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro do nosso grupo de estudo do Hello X, né? Só para avisar que esse encontro ele é gravado lá no canal do YouTube do Amor Code, então só para avisar que se vocês quiserem deixar o vídeo desligado, não quiser ficar aparecendo, tudo bem, mas se quiser também, fica aí que mais social, todo mundo aqui dando sorriso, vendo as carinhas, né? Fica melhor. Mas é só para avisar mesmo, tá? Só um aviso. Então, assim, vamos se conhecer assim, só um pouquinho para a gente, quem está chegando, para quem veio pela primeira vez, que está aqui, quiser falar alguma coisa, só para a gente se conhecer. Querem que eu comece? Pode ir. Tá, vamos lá. Então, eu sou a Thaís, eu moro em Amsterdã, mas antes de ir para lá eu morava em Brasília. Eu sou Product Designer da ServiceNow, é uma empresa de software bem enterprise, né? Bem business to business, e eu trabalho numa parte de analytics. Então, é interessante como interpretar dados, como facilitar a vida de quem precisa interpretar dados. Basicamente, é com isso que eu trabalho hoje em dia. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Acho sempre muito rico esse processo de dividir experiências, né, de compartilhar o que eu já vivi, de aprender com a experiência dos outros, e assim a gente vai, enfim, fortalecendo essa rede, né, que a gente sempre precisa fortalecer. Bom, eu sou formada em desenho industrial, eu formei em final de 2009, e eu comecei trabalhando com branding, eu não trabalhava com produtos digitais, mas os meus clientes começaram a precisar de ativações digitais. E aí, com isso, eu comecei a entrar nesse universo. Então, começou com site, aí daqui a pouco alguém começou a precisar de um aplicativo, então fui estudar aplicativo, e-commerce, e por aí esse universo de produto digital foi se abrindo, e esse mercado foi expandindo, a gente sabe como ele está aquecido hoje em dia, né? E eu entrei nessa onda, assim, e fui cada vez mais entrando nesse universo e focando. Então, hoje em dia, raramente eu pego projeto de branding, é muito pouco que eu pego. Eu sou bem mais focada em produtos digitais, experiências digitais, e é isso, trabalho num time multidisciplinar. A gente trabalha com Ágil, com Scrum, e eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês o que eu aprendi ao longo dessa jornada e saber de vocês o que vocês aprenderam também. Então, gente, trabalho já há algum tempo como front-end, né? Me formei em gestão de TI, já fiz um bocado de coisa assim na área, já tive empresa, tudo, mas eu agora, de tempo para cá, na área acho que na pandemia mesmo, eu fiz uma reflexão e de tanta coisa que eu já criei, seja comunidades, seja iniciativas e tanta coisa, né? Eu sempre estou muito, mesmo na área de desenvolvimento, criando, então eu estou nesse processo de transição e estou terminando o curso aí do UX do Google, e tá bem legal, tá bem no finzinho mesmo, terminando meu projeto, que é uma iniciativa bem bacana, vocês já ouviram falar muito dela, e eu resolvi ingressar nisso até para resolver um problema dessa iniciativa, né? E aí eu resolvi, eu sempre gosto, eu sou de grupo, eu gosto de colaborar, eu gosto de ajudar, e eu disse assim, as meninas estavam aprendendo, vamos fazer um grupo para estudar UX? Eu disse, vamos. Então, Hello World antigamente, agora vamos fazer Hello UX, né? E aí a gente está aqui, já está alguns meses, né? Acho que já é o 7º encontro, e é muito bacana ter essa troca, né? E aí foi quando eu conheci a Thaís, num desses projetos aí, pelo LinkedIn da vida, ela respondeu uma pesquisa minha, e eu disse, olha só, vou chamar aquela menina para participar do nosso encontro. E ela aceitou. E o bom é que o feedback dela me ajudou na minha pesquisa, né, do curso, e aí foi bem bacana.
Eu vou puxar então. Eu me chamo Darlene, venho também de uma transição de carreira. é, Antes de atuar de fato com o UI UX, eu atuava com a área de web designer e também produção de moda, então vim aí tentando me descobrir dentro dessas profissões, o que me chamava atenção e paixão. E a comunicação, a parte de interação com pessoas era algo que me encanta e ainda encanta até hoje, né? Então, eu acho que foi uma das coisas que me fizeram olhar mais para a área de UX, UI, de pensar em soluções, pensar em experiência, né? E me perceber também dentro dessas experiências, porque a gente também vive elas, né? E hoje eu atuo na Accenture como o UX/UI para um projeto de telefonia na frente de B2C. Estou há 9 meses, então é muito recente a área de fato de atuação de UX, mas está sendo assim muito incrível, né? Essa minha descoberta profissional e essa paixão que a gente acaba tendo e a Cacá falou, né? A gente quer contribuir e fazer com que outras mulheres ou pessoas tenham essa oportunidade também de fazer essa transição, de atuar e de crescer profissionalmente. Vou aproveitando aqui o gancho, tá? Eu sou Ludmila, né? Eu sou voluntária aqui com as meninas. Eu vim também da transição de carreira. A minha transição de carreira foi mais ou menos da metade do ano passado para cá. Eu era nutricionista. Eu atuava em controle de qualidade de alimentos. Eu já tinha feito um curso de comunicação visual, mas fazia muito tempo. Isso foi em 2009, 10, sabe? E na época eu não me senti muito segura, o design era muito gráfico, né? Digital, assim, era bem pouco, eu acho que era o pessoal de web design que fazia na época. E aí eu fui para a carreira nutrição, mas eu não estava muito feliz, né? E eu disse, não, eu quero migrar, e vou migrar para a tecnologia. Só que a área de tecnologia é mega ampla, né? E eu ficava, meu Deus, eu vou para onde, né? Porque eu sou muito visual, então eu ficava, aonde eu vou me encaixar? E aí, por uma indicação até de uma menina que trabalhou com meu marido, ela falou, olha, tem o Human Code e tal. E aí eu conheci Karina, entrei no grupo de estudo na época de front, e aí comecei lá com Karina da metade do ano passado, assim, desde então até agora. E aí a gente fazia um grupo de estudo de front. Depois eu entrei no Reprograma junto com Darlene. A gente estudou front até dezembro, né? Terminou em dezembro. E aí surgiu também a oportunidade do início do ano para entrar na Accenture. E aí eles perguntaram lá se eu tinha interesse em aprender back-end, né, para ser full stack. Eu disse que não. Eu não sinto nenhuma afinidade. Eu disse, olha, eu vou ser bem sincera, gente, eu não sinto afinidade e eu não quero frustrar vocês, nem quero me frustrar. Aí o recrutador viu, né, que eu gostava muito da parte visual, até na conversa e tal. Aí ele disse, você quer fazer uma entrevista, né, para a área de UX? Eu disse, quero. Aí eu fiz a entrevista e passei. E aí eu comecei um pouquinho, acho que umas semanas depois de Darlene, assim, trabalhei com ela no mesmo cliente. E aí, no início do mês, surgiu uma outra oportunidade. E aí, agora estou na DBC com o cliente Renner, como Product Designer agora. E para mim foi mega loucura, porque, assim, você nessa área, né, de UX, Product, você tem que ter muita facilidade em comunicação, em lidar com pessoas, né, trabalhar a questão da empatia. E eu senti essa familiaridade em mim, né? Então, nesse ponto, não foi tão difícil, mas o mais difícil era traduzir isso em algo digital, assim, algo que tem um visual, né? E ter um conhecimento ali da ferramenta, então é algo que eu tento sempre aprender um pouquinho, porque
é o lado assim que eu não trabalhei tanto, mas para vocês, né, que estão aí procurando uma migração de carreira, o mercado está aí para abraçar, porque eles se beneficiam de pessoas com vivências diferentes, né? Então, quanto mais vivências diferentes, mais rico vai ser, né, para o time ali. Então, força, gente, vocês vão conseguir, tá? O mercado está querendo. Alguém mais quer falar alguma coisa rapidinho só para a gente começar? Não? Eu não sou desenvolvedora. Rapidinho, eu não sou desenvolvedora. Eu estou aqui, eu sou gerente de projetos da Red Hat. Então, assim, gosto muito dessa área de tecnologia. Comecei como analista de requisitos, então essa questão de experiência do usuário, interação com o usuário, design thinking me interessa bastante. Então, eu participo da comunidade justamente para, assim, expandir conhecimentos, né? E a gente, como gerente de projeto, a gente tem que estar sempre se atualizando e conversando com diversas áreas, né? Apesar o foco da empresa ser a parte de nuvem, né? De soluções de TI mais voltadas para o back, né? Para a infra em si, mas o mercado está aí. Hoje eu estou aqui, eu sei onde é que eu vou estar amanhã. Então, assim, acho que assim, eu pretendo sempre estar me atualizando e estar participando de comunidades nesse sentido. Eu acho bem válido. Inclusive, Débora, a gente tem uma parceria com a Red Hat, né? A gente faz um trabalho com eles, não sei se tu sabe. Eu participei não sei se tu conhece Luciane e Elis, do marketing. Conheço. A Karina também está sempre com vocês, né? Com interação. Karina está sempre... A outra Karina da parte de infraestrutura. Mas é muito legal. Que bom estar você aqui com a gente no Miracle. Prazer. Então, gente, quem mais aqui? Tem mais alguém? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Débora. Assim como o resto do pessoal, também estou no meio de uma transição da minha carreira. Eu sou engenheira química e estou fazendo meu mestrado em ciência da computação na área de IA. E então eu eu sou bem crua em UX. Eu fiz o meu CSPO essa semana e foi nesse momento que eu percebi, eu não sei nada de UX. Gente do céu, que vergonha eu sou. Então eu tô aqui só de curiosa para aprender bastante com vocês e ter pelo menos um overview, porque o meu conhecimento é bem básico. Então eu estou bem feliz aqui e também eu gosto muito de me conectar com o pessoal do Women Who Code. Eu sou voluntária do time de Data Science e então foi por isso que eu encontrei vocês, encontrei a reunião. Eu achei, poxa, eu tava procurando uma reunião de brasileiros aqui, só que eu não achava, então vocês foram uma das primeiras reuniões que eu achei e estou bem feliz de estar compartilhando aí com vocês e aprendendo bastante. Ai, que legal, que bom. Então, pronto, fica aqui com a gente, aqui em Recife, que é a única rede do Brasil é Recife. Ai, deixa eu ver, tem mais alguém aqui para a gente já começar? Não? Então, a gente vai se conversando. Deixa eu passar aqui, gente. Então, aqui, né, são os nossos voluntários, a gente que está conduzindo esse grupo aqui. E eu, Darlene, a gente já se apresentou, depois a gente deixa os links aqui para a gente se conectar no LinkedIn. E aí, né, a nossa convidada super especial hoje, a nossa Thaís Lorenzini, que vai aqui falar, né, sobre abordar, assim, gente, aquela coisa, né, eu falei para a Thaís, a gente veio falando, né, no nosso grupo de estudo, toda essa parte do design thinking, né, desde a parte do discovery, né, da empatia, de definir, ideação. Então, é muito bacana a gente trazer para o grupo, não só a parte do conceito, das ferramentas, né, que a gente tem que estudar a parte do conceito, é importante, mas é muito importante que a gente falou no Miracle anterior, a gente falou de algumas ferramentas que a gente faz essa parte de ideação, e disse, poxa, vamos trazer pessoas que já estão no mercado, que já fez projeto, que já tem uma certa experiência, para estar falando um pouquinho, né, sobre como é que eu sempre falo assim, é muito importante o campo de batalha, né, tá lá, que nem na parte de desenvolvimento, você estuda programação, estuda, mas
sentar para desenvolver um software é outra história, né? Então, acho que também na mesma área de UX, então, eu convidei a Thaís aqui para estar abordando, enriquecendo o nosso grupo, né? Mas antes dela começar, eu vou falar um pouquinho da comunidade, né? Do Woman Code, para quem não conhece, né? A nossa missão é inspirar as mulheres a se destacarem na carreira de tecnologia. E a nossa visão é que cada vez mulheres, né, a gente tem um mundo ainda as mulheres realmente têm sido bem representadas, se destaquem na área como engenheiras, como líderes técnicas, né? E é uma rede que está presente em 134 países, são 290 mil membros. Dessa parte do digital, realmente, depois da pandemia, houve um crescimento muito grande. Então, o bacana do Woman Code é que a Débora, né, da Track Global Data Science, voluntária, mas se vocês conhecerem outras pessoas de outros países, tem rede aí em vários desses países aí presentes, tá? E o nosso código de conduta é muito importante, é uma organização de mulheres, né? É uma organização global, mas a gente tem um código de conduta, né? Justamente para todos poderem se relacionar bem. Então, todo mundo é bem-vindo. Então, as pessoas perguntam, olha, inclusive os homens, né? Se inscrever, olha, eu posso participar? Ou essa é a mulher que pode participar? Eu disse, não, a gente é uma comunidade inclusiva, então qualquer pessoa, independente da afiliação política, raça, idade, aparência, o que for, até a linguagem de programação, todo mundo é bem-vindo, né? Porque a gente quer incluir, né? Então, essa é a ideia. Então, se vocês quiserem dar um pouquinho mais, olhar um pouquinho, tem lá no site, womanwhocode.com/code of conduct. E como esse encontro aqui é uma organização global, então, se vocês quiserem participar de outros eventos, tem o womanwhocode.com/digital. Então, vários outros países aí acontecendo esses mesmos encontros, talks e tudo. Então, tem esse site aí para vocês ficarem sabendo dos outros encontros. E é muito bacana também você se tornar membro da comunidade, né? Vai lá no site, lá em Sign Up, você faz um cadastro, você diz do qual rede você participa, né? E legal que você vai ficar recebendo toda semana um newsletter. Nessa newsletter tem muita coisa sobre toda a comunidade global, mas também tem bolsas de estudo, ticket para evento, tem muita oportunidade bacana acontecendo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E aqui é só os nossos encontros em Recife, gente, já fazem 8 anos, né? Eu morro de saudade toda vez que olho essas fotos aqui dos nossos encontros, quando a gente podia né, face to face, ficar um do lado do outro, era muito bom, mas eu acho que em breve, né? Um dia a gente vai voltar, né, Ludmila? Ludmila aqui em Recife, nunca vi Ludmila pessoalmente. Meu Deus. Não, pois é. Nunca fui dar um abraço, Ludmila. Aquilo, Darlene está em São Paulo, mas aquilo, Ludmila, meu Deus, nunca pude com essa pandemia, né? Mas em breve, quando tudo isso acabar, né, a gente se encontra. Então, é isso. E esse grupo de estudo é justamente para qualquer pessoa, a nossa proposta, seja para quem está iniciando, para quem já tenha certa experiência, participe, né, para a gente realmente aprender. E os nossos encontros são quinzenais, tá? Só para vocês ficarem sabendo como é que funciona aqui o grupo. E a gente tem aqui um Gitbook, tá? Que a gente faz o seguinte, assim, gente, a gente... Todo o conteúdo, seja a parte mais de conceito que a gente vai falar e tal, que a gente já vê nesse processo do Design Thinking, né? A gente tem os slides, mas a gente também deixa lá mais informação mais detalhada daquele grupo. Então, a gente tem um link do Gitbook, depois eu boto aí o link para vocês no chat, ou o Darlene pode colocar, para as pessoas poderem estudar depois, né? Porque uma coisa a gente está aqui, tá apresentando algo, e depois para a pessoa consultar alguma coisa, ter mais detalhes, tem muitas referências que também a gente deixa lá. Então, é o nosso encontro lá para as pessoas estudarem. A gente também criou uma comunidade no Figma e no Slack, onde a gente se encontra para a gente conversar durante os próximos encontros. Então, lá a gente compartilha link do Zoom, compartilha emprego, compartilha muita coisa lá, curso também, conversa, tira dúvida, né? Então, lá é como se fosse aquele local mais informal, assim, né? Para a gente fazer aquele bate-papo lá, tá? Então, é isso.
Então, vamos começar. Pode começar, Thaís. Ai, nossa estrela da noite. Não estou lhe Tá no ouvindo. mudo. Ah, agora estou ouvindo. Pronto? Ouvindo? Pronto. Pronto. Então, eu estava conversando com a Karina que eu não sou uma super especialista em design thinking. Não é, assim, algo que eu me considere realmente especialista. Porém, eu aplico muito na minha vida e sempre é uma fonte de informação importante para mim quando eu estou dentro de um projeto e preciso tomar decisões do que eu vou fazer. Por quê? Porque antes da gente ter a disseminação do design thinking, eu tinha feito faculdade de design, que basicamente, né, é design thinking, assim, o processo, ele é o mesmo. É claro que a gente, com o design thinking, desenvolveu ferramentas de um jeito muito mais interessante, porque hoje em dia a gente tem toolkits incríveis, que a gente só vai lá, identifica qual é a nossa necessidade, encontra qual é a ferramenta mais interessante para fazer naquele momento e utiliza. Eu acho que é importante contar para vocês, realmente, assim, eu acho que o que eu tenho de mais valioso para compartilhar é como foi a minha jornada mesmo e o que eu aprendi até hoje, né? Eu acho que o core da coisa é que a gente tem resultados muito melhores quando a gente identifica que problemas a gente está resolvendo. E isso é um desafio, porque muitas vezes a gente encontra produtos que têm muito legado e que todo o desenvolvimento já é um desenvolvimento orientado a componente, orientado às features, né, daquele software, daquele produto, e às vezes é difícil virar essa chave, mas é importante virar essa chave, provocar essa virada, porque tudo muda e as coisas começam a fazer sentido de um jeito diferente e de um jeito que eu acho muito rico. Então, as nossas possibilidades dentro da ideação, por exemplo, né, surgem quando a gente conhece muito bem o problema. Outra coisa que também conversa com isso é que a gente encontra cenários muito distintos para trabalhar. Então, tem momentos em que legal, a gente tem tempo para fazer um super processo de design thinking completinho. A gente começa fazendo uma descoberta, aí abre, né, o leque de possibilidades, depois começa a fechar, aí abre todo aquele... Acho que todos, não sei se todos aqui são familiares ao conceito do duplo diamante do design thinking. Se não, eu posso compartilhar minha tela com uma imagem que a gente tem. Mas, só falando rapidinho sobre isso, realmente, tem horas que a gente fala assim, poxa, a gente tem espaço, a gente tem tempo para fazer tudo isso, legal. E quando não tem? O que a gente faz? A gente está fazendo um trabalho incorreto? Não está, porque a gente precisa ser estratégico, né? A vida real, ela é muito diferente do livro, então vamos lá, vamos pensar juntos. E uma coisa que também aprendi bastante assim nesse tempo é que juntos e colaborativamente a gente enriquece demais o processo. Então, sempre que puder envolver as pessoas, falar, olha, eu estou pensando em tomar esse rumo aqui, estou pensando em fazer uma descoberta. Como eu tenho pouco tempo, eu vou fazer uma pesquisa super rápida, eu vou conversar só com 5 pessoas, mas eu vou aproveitar essas 5 pessoas para entender muito bem tal parte, e aí você vai conversando com o seu Product Manager, se você tiver um Product Manager, conversa com os desenvolvedores, né, se os desenvolvedores forem acessíveis dentro do seu time, e assim você vai encontrando algo que seja valioso pro time, que você vai trazer, vai ajudar o time inteiro a se inspirar e a se motivar a trabalhar, né, sobre aquela ferramenta, sobre aquela solução. Eu não sei, eu queria saber, assim, quantos aqui já conhecem metodologia ágil, já trabalharam com isso? Alguém pode levantar a mão aqui ou colocar mais um no chat, só para eu ter uma ideia de como é que a gente está. Cadê?
Ó, a Suelen já levantou a mão aí. Débora também. Débora, só uma curiosidade, eu comecei um mestrado em ciência da computação, mas Ah, não é? continuei. E aí, até ficou... Sabia, porque eu tô vendo que você não tem cara de louca. Continua assim. Não, na época eu tinha um escritório de design e não dava para conciliar, mas foi muito interessante, abriu minha cabeça para várias coisas, assim, foi interessante para criar empatia com os desenvolvedores, inclusive, que é muito importante. Gente, é muito difícil ser desenvolvedor. Mas, enfim, eu acho que o principal é isso que eu falei, assim, que é importante ser estratégico. As ferramentas estão lá e são muitas, a gente sabe que são muitas, então, assim, eu parei de me cobrar de saber todas. Eu sei algumas que funcionam muito bem para mim, que eu já sei onde eu consigo chegar com elas, porque eu já tenho habilidade com elas, porque eu já fiz algumas vezes, então eu confio nelas. Se eu sentir que elas não estão chegando lá, aí sim eu vou atrás de entender alguma outra. Adoro assistir outras pessoas conduzindo workshops e conduzindo reuniões, porque eu também entendo como é que elas fazem, que ferramentas elas utilizam. E eu acho workshops poderosos. Eu acho que sempre que a gente tiver a chance de propor uma reunião conduzida, não precisa nem ser um workshop, mas uma reunião conduzida que tenha uma estrutura, que tenha um porquê muito claro e que a gente consiga, num board do Miro, ou no Mural, ou no FigJam, ou pessoalmente, né? Existe esse mundo. Então, assim, sempre que puder envolver mais pessoas e criar um cenário onde essas pessoas colaborem, onde você estimule essa colaboração, também acho muito legal. Isso é uma coisa que eu tento trazer muito para o meu time. A gente vai discutir roadmap, vamos pensar em algumas perguntas básicas que a gente possa colocar post-its no mural e assim a gente se envolve, todo mundo colabora. Porque também é uma coisa que eu percebo muito nos workshops, é que sempre tem aquelas pessoas que são mais extrovertidas e elas às vezes dominam a conversa. Só que o que a gente quer é uma visão a mais ampla possível, né, daquelas pessoas que a gente está conversando. Então também a gente precisa ter uma certa malícia de como é que a gente vai fazer para envolver todo mundo, ou quase todo mundo que está lá. E boards ajudam muito. E perguntas claras e tudo mais. Ah, entendi. Então, você, nessa parte de ideação, assim, tu usa bastante aquela parte do brainstorming, com equipe, e vai ali colocando as ideias depois que vocês já definiram alguma coisa lá, já viu, ó, o problema é esse, já foi definido, vamos agora aqui pensar. Então, essa parte do brainstorming, nos post-its, assim, vocês usam mais isso, né? Sim, é um jeito que eu gosto muito de trabalhar, mas quando a gente fala assim da definição do problema, vocês conhecem o Como Podemos? Em inglês é o How Might We? How Might We, então, sim. Eu acho o How Might We super poderoso, assim, se você tiver as dores bem identificadas e as oportunidades ali listadas, você faz um How Might We super proveitoso, porque aí começam a vir ideias bem definidas dentro de um contexto, de um escopo bem definido, e a partir dali no Design Thinking, a gente faz muito votação, né? Para poder começar a funilar, porque senão a gente só abre, e é importante afunilar. Então, eu uso bastante o How Might We, e para encontrar dores e oportunidades, eu gosto de construir jornadas. E eu gosto de construir jornadas em grupo. Eu acho muito rico quando a gente constrói jornadas em grupo. A Marcela não conhece o How Might We. Marcela, é assim que funciona. Quando a gente... eu posso até... vou compartilhar uma... Achei que eu não ia compartilhar nada. Deixa eu só achar em qual... Gente, eu estou com vários navegadores abertos aqui. Mas não tem problema não, mas só avisar aqui, gente, as meninas estão colocando aí que a gente tem um Gitbook do nosso grupo de estudo que está
tudo mastigadinho. A gente teve assim a paciência, assim, não, vamos deixar tudo mastigadinho. A gente pegou design thinking, linha por linha, de tudo que a gente já deu, slide, conteúdo, e ainda tem o link das aulas gravadas desses assuntos. Então, assim, aproveitem aí, ainda tem a nossa convidada aí que vai explicar um pouquinho. Eu vou explicar de um jeito muito, muito simples, assim, muito básico. Mas quando a gente constrói uma jornada do usuário, a gente define que aquele usuário está tentando cumprir alguma tarefa, realizar alguma ação, e a gente vai dizer passo a passo, né? Desde o momento que ele tem a vontade de fazer aquilo, até ele concluir a tarefa. E aí, por exemplo, né? Esses dias eu estava construindo uma jornada para um workshop, uma jornada de exemplo. E eu coloquei a jornada de pedir pizza em casa. E aí eu vou dar um exemplo muito, muito bobo, mas que ajuda. Digamos que eu estou naquele momento que eu tenho que definir o sabor. E essa pizzaria que eu escolhi, ela tem muitos sabores. E é difícil escolher. A gente identificou que isso é uma dor e uma oportunidade. As dores, elas geralmente são acompanhadas de oportunidade de resolver aquela dor, né? Então, o How Might We, ou em português, o Como Podemos, como podemos facilitar a escolha do sabor. E aí você começa a escrever, a gente pode criar avaliações de sabor, a gente pode criar categorias, e aí por aí vai vir um monte de ideias. E é legal que nessa hora do How Might We a gente deixa as ideias virem sem julgamento, porque o julgamento vem logo depois que é a votação, e aí o grupo inteiro vai votar em qual ideia que é mais legal, ou quais ideias são mais legais, e aí a gente vai aprofundando, né? Então, quando a gente pensa no duplo diamante, a gente fala que a gente abre as possibilidades, fecha as possibilidades. Depois, dentro daquela que a gente fechou, a gente abre o que pode ser feito ali, já focado, e aí fecha para desenvolver, entregar, e testar, e aí entra naquele ciclo de iteração, né, de constante, que a gente está constantemente melhorando o produto, mas alguma coisa já foi entregue, depois desses abre e fecha. E a ideação, ela tá você identificou os problemas e você começa a idear. E aí você vai ideando e escolhendo qual o caminho que você vai seguir. Quando você vai, escolhi o caminho, aí você prototipa, e aí você vai testar algumas coisas nessa prototipação, validar suas ideias, então vão vir novas ideias, porque você está prototipando soluções para aquilo, depois você fecha de novo, e aí você vai para o desenvolvimento, e aí vai para o teste de qualidade, enfim, tudo que vem do ciclo de vida do produto. Ficou claro, Marcela, como é que funciona? Não sei. Olha, tem alguém... tá, o Gitbook está bloqueado, mas quem puder desbloquear aí. Deixa eu desbloquear. Ups. Oi, Thaís, ficou assim, obrigada. Desculpa, que bom, é porque Marcela. É minha primeira vez aqui. Enfim, entrei um pouquinho atrasada, mas estou conseguindo acompanhar. Obrigada. Não, imagina. Podem ficar à vontade para perguntar. É bom porque é importante eu saber em que pontos é legal eu explicar um pouco mais, ou outros que o pessoal já sabe, a gente pode falar de outro assunto. Mas, pelo que eu estou entendendo, um ponto da nossa conversa hoje é da ideação, né? É como... Isso, outros pontos. Gente... Isso, Thais, justamente isso, compartilhar mesmo essa tua experiência, né, no trabalho, no dia a dia. Então, foi interessante o que a Thais falou, foi porque ela falou, olha, eu não uso todas as ferramentas, e quando a gente está estudando, a gente vai para o livro, né, a gente começa a perceber que tem muita coisa para a gente estudar, e a gente fica perdida, sim, mas eu vou usar o quê? O que é que eu vou fazer? Então, e aí, será que a gente vai usar todas as ferramentas? E realmente é muita coisa. Por exemplo, eu estou falando assim, eu estou estudando Design Thinking, eu vi duplo diamante, mas eu vi um pouquinho, porque lá no curso do Google eles falaram de duplo diamante, mas não aprofundou. Eles aprofundaram em Design Thinking. E é muita ferramenta, né? Crazy Eights. Crazy Eight.
Crazy Eights, análise competitiva, é como se ele fazer benchmark para verificar se o meu produto, ou ver o meu concorrente, ver as dores, oportunidades dele, mas são várias outras ferramentas que eu assim, né, as meninas também estão começando, muita gente começando, e a gente, sim, mas e na hora do vamos ver, será que que a gente vai escolher, sabe? Porque tá ali o problema. E aí, pessoal, como é que é? Lá no curso eu vi isso aqui, a gente vai seguir aquilo ali. Eu sempre falo assim, não tem aquela linha, o caminho feliz sempre, sabe? Eu acho que, por isso que foi muito bacana você falar, porque assim, eu uso lá o Miro, o How Might We, e você falou que é uma forma de tirar a ideação, já vai para a jornada ali, você já vai identificar também, né? Alguma coisa, alguma ideia ali. Eu não sei se estou percebendo, mas é muito mesclado, né? Não tem aquela sequência bonitinha do processo, né? Você vai lá e volta, você vai lá e volta, né? Então, na verdade, tem uma sequência, porque a partir do momento que você identificou o problema, encontrou dores e oportunidades, você começa a ir para a ideação. Então, tá, eu já sei quais são as oportunidades que eu tenho, eu já entendi quais são as dores do meu usuário, do meu cliente, agora eu vou pensar em como solucionar. E aí, o Crazy Eight, ele pode ser usado junto com o How Might We, por exemplo. Você pensa no, como podemos, por exemplo, resolver a questão dos sabores das pizzas. E aí você pode usar o Crazy Eight. O Crazy Eight é o seguinte, né? A gente dobra o papel de um jeito que a gente fica com 8 retângulos. E aí a ideia é que você tenha 1 minuto por retângulo para colocar uma ideia. E aí você pode desenhar, você pode escrever. Por exemplo, eu não sou tão forte de desenhar à mão. Eu sou boa de prototipar e fazer wireframe no computador. Mas à mão, às vezes eu travo, eu sou meio perfeccionista, e aí, enfim. Então eu posso escrever por extenso, porque o importante é sair a ideia da sua cabeça. Então, você pode escrever, o usuário deveria clicar no botão que vai levá-lo para não sei aonde, etc, etc. Ou não, ou você é bom de desenho, ou você... ser bom não é nem bem isso, você se sente à vontade para expressar a sua ideia em desenho. Você acha que fica claro e funciona para você. Legal. Então, você vai lá e desenha os 8 retângulos, mas o interessante é que você deixa as ideias fluir sem muito julgamento, porque se não fosse 1 minuto, você ia ficar, mas será que essa ideia é boa? Será que ela não é boa? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Será que é importante? Essa parte de tirar esse julgamento é muito valiosa para esse momento. Depois, quando a gente vai já para um fechamento, que a gente tem que definir um caminho, aí realmente é importante a gente levar em consideração muitas outras coisas, mas nessa hora, não. Porque ideias inovadoras, e a gente vamos falar de inovação, elas saem desse momento, né? Que você tá assim, cara, podia, sei lá, podia botar meu mapa astral no aplicativo e ele dizer qual que é o sabor que eu deveria comprar naquele dia, sabe? Tipo, você começa a dar uma... E de repente, você chega num lugar interessante que ninguém está chegando e pode ser, de fato, legal, né? Esse eu acho que não seria, mas enfim. Mas é isso, dar tem os momentos que é importante você dar uma liberada nas ideias, assim, deixar elas uma fluírem viajada, mesmo. né? Que nem o pessoal que quer viajar na maionese. Pode ver, gente, essa viagem ela é valiosíssima nesse processo. E pode falar. Uma pergunta. A minha vivência de design thinking é muito do framework da IBM, que eles criaram o próprio deles, e não tem esse negócio do Double Diamond. Mas eu tô identificando pelo pouco que eu vi e que eu ouço as pessoas falar, que eu acho que seria o que eles chamam de convergir e divergir. Porque tem os momentos das dinâmicas em que é loucura, vale tudo, realmente. Você vai lá e dá todas as ideias possíveis. E aí a gente sempre escolhia uma etapa do processo para trabalhar quando a gente tinha os encontros. Então, tinha sempre um momento que ou você ia dar ideias para solucionar algo, ou você ia tanto assim listar possíveis problemas ou coisas. E daí isso seria o divergir. Não sei se eu acho que é isso.
que é quando você dispersa, você coloca tudo o que vem na cabeça, e aí depois a gente fazia o convergir, ou seja, a gente ia pegar todos os post-it assim, essa ideia aqui parece com essa, é a mesma coisa, e a gente agrupava isso, então no final você tinha vários clusters de ideias ou de problemas ou do que é que estivesse sendo tratado no momento, e a partir dali a gente selecionava o que parecia que tinha mais, ou que era mais valioso, enfim, dependia da situação. Então, o Double Diamond, é isso que ele fala para fazer, o convergir e o divergir, é por isso que é o Diamond, que abre e fecha? Exatamente. Ah, tá. Essa abertura é quando você está divergindo, quando você fecha é quando você está convergindo. Aí abre de novo e fecha. Não são 2 vezes cada um no da IBM? Você diverge, É que a gente converge, não. diverge, converge. Ou É que fica a gente fazendo isso? não, a gente sempre pegava, tipo, vamos trabalhar a jornada do usuário hoje. Daí a gente, inclusive a gente alternava quem ia fazer as apresentações. Até pessoas que estavam aprendendo eram convidadas a apresentar, Que porque daí legal. elas iam estudar. E daí elas iam ter que apresentar o que que era o conceito, tipo, o que é a jornada do usuário. E aí a gente tinha que dar um exemplo e criar uma dinâmica. Então a gente não é como se a gente se juntasse lá para fazer uma dinâmica inteira, assim, tipo, todas as etapas, até porque não dava tempo, era 1 hora, uma vez por semana. Então era muito corrido. Mas sim, eu acredito que durante a etapa, pelo menos umas 2 vezes, você faria isso de convergir e divergir. É. Eu não sei Não, por mas quê, né? Eles têm que criar a própria versão deles Mas é do exatamente negócio. o mesmo conceito. Não, onde eu Dá nome trabalho também, diferente. onde eu trabalho a gente tem um método próprio que também é muito semelhante com Design Thinking, com Double Diamond, enfim, é tudo bem parecido. É o jeito de fazer um projeto com inovação. Você vai identificar bem o problema e o seu contexto. Isso também é importante, entender o seu contexto, quem são as pessoas envolvidas, né, os stakeholders e enfim, que recursos você tem disponíveis, quem são as pessoas que vão trabalhar com você, quem são as pessoas que são decisoras, e aí você vai partir para o workshop em si, ou para as conversas, ou para as entrevistas. E é aquilo que eu estava falando também, assim, eu acho que uma coisa muito importante e que previne frustrações é entender que nem sempre você vai conseguir fazer a forma que o livro ou que o método ensina, porque às vezes você não tem aquele tempo, ou às vezes você não consegue acesso aos usuários que você precisava, sabe? Isso acontece. Agora, é importante, e aí vem um ensinamento super do Scrum, é importante confiar no time e nas decisões que o time toma junto para falar, olha, a gente não conseguiu falar com o usuário, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o benchmark, a gente vai olhar como é que os concorrentes estão fazendo e identificar a partir disso como é que são as jornadas? Talvez sim, talvez seja o que tem para aquele momento, né? Agora, eu acho que um papel importante nosso é ajudar nessa decisão, é trazer as possibilidades para a mesa, inspirar o time, falar, olha, a gente precisa ter informações do usuário, não pode vir só da nossa cabeça do que a gente acha. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar junto, sabe? E aí eu acho que é um papel bem legal nosso, assim, no time. Eu acho que traz bastante valor para o nosso trabalho. Até pensando um pouco, né, Thaís, de que às vezes vem projetos com um problema definido. E aí falam para você, olha, desenha a jornada, entrega a tela, né? Mas é dever da gente realmente questionar, perguntar se tem dados, métricas, se já tem algo mapeado, né, dessa dor com esse problema, porque senão a gente acaba caindo na visão de ser só uma pessoa UI. E muitas vezes nem o PO está tão claro, né, da visão de usuário. Está vindo da visão de técnico, de arquitetura, né, dele está vendo lá que a pessoa está indo para a esquerda ao invés de ir para a direita, mas achando que é um gap na jornada, ao invés de entender se para o usuário a esquerda é a direita, né? Está fazendo sentido aquela jornada. E aí eu acho que cada até um pouco com a pergunta que eu ia fazer, até pensando nas meninas que vão começar, é que nem sempre a gente tem uma equipe. Dependendo da empresa que você entrar, vai ser você, a pessoa UX ali,
né? E essa parte de ideação, como é que você pode sugerir para essas meninas de tomar essa iniciativa, né? De ir se interligar com outras áreas, qual seria geralmente o ponto de partida, né? De quando vem esse problema, que pode ajudar ela a destravar, porque eu acho que dá essa ansiedade, né? O que eu faço agora? Eu sou UX, meu primeiro projeto, e a pessoa acaba achando que não sabe nada, não sabe por onde começar. É desafiador, né, esse cenário, de fato, assim. Eu sou a product designer de 2 times, mas eu tenho os times. Tipo, eu não tenho outros designers naqueles times, eu sou a única designer, mas eu tenho product manager, eu tenho engenheiros de tanto desenvolvedor quanto de qualidade, então fica de teste, né? Então fica um pouco, tem uma estrutura que sustenta a minha atuação ali. Acho que um ponto bastante importante é que a gente, como UX ou como Product, a gente tem essa missão de trazer o usuário ou o cliente para a história. Então, eu acho que uma coisa que tem que ser mantida sempre em mente a gente está consultando o usuário, a gente tem informações sobre o usuário, não temos. Tá, e bater nessa tecla, porque é o nosso papel ali, né? Senão, como você falou, a gente se torna UI, e para ser UI você deveria receber uns requisitos já bem definidos que muitas vezes também não vêm. Então você fica no meio do caminho, assim, você não tem nem material para ser UI propriamente dito, nem para UX. Então eu diria que é importante fazer essas provocações. E uma coisa que eu acho muito legal na empresa que eu trabalho é que eles incentivam muito você a fazer perguntas. Não sabe? Pergunta. Não tome como certo que não é possível, que é muito difícil, que não tem como. Eu acho que isso é importante enfim, de ter em mente. Deixa eu pensar aqui. É porque esse cenário ele é realmente... Mas eu acho que ir na tentativa também, sabe? Propõe um workshop com as pessoas que estão demandando. Porque a demanda vem de algum lugar. Propõe um workshop com ela, ou propõe uma entrevista com essa pessoa. E aí você faz perguntas que... Talvez as perguntas que você tenha abram a cabeça dessa pessoa para a possibilidade de que a gente não tem todas as informações que a gente precisa. Eu achei que eu tinha te dado tudo o que você precisava, mas essas perguntas fazem sentido, né? Quem é o nosso usuário? A gente tem algum foco? Como é que a gente... Uma coisa importante de perguntar, como é que a gente mede o sucesso do que a gente está fazendo? Porque, às vezes, você fala, eu quero melhorar essa experiência. Tá, mas o que é o melhorar a experiência? É aumentar o número de acessos? Como é que a gente vai coletar esse aumento? Porque, para a gente, como designer, já que a gente é responsável por promover essa melhoria, eu quero saber como ela vai ser medida, certo? E aí sim eu vou poder dizer, o trabalho está dando resultado ou não, preciso mudar de rumo. Uma outra coisa que eu acho legal manter em mente também é que é importante a gente ter espaço para errar, porque quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente chega no resultado ideal naquele cenário, né? Então, infelizmente, dependendo da maturidade da empresa em UX, a gente precisa educar a empresa de que o erro faz parte e é bem-vindo. Isso é difícil, né? Imagina a gente como júnior chegando numa empresa e a empresa colocando várias expectativas em cima e você fala, olha, eu preciso ter espaço para errar, porque se a gente não vai chegar, ninguém chega na solução correta de primeira, gente, ninguém, tipo, o melhor dos melhores designers não vai chegar na solução perfeita de primeira. Ele vai testar muitas coisas, vai ter muito rascunho. Voltas e voltas, né? Porque tem muitas reuniões de alinhamento. Muitas reuniões. Isso que Thaís falou, né? Eu acho mega importante, porque é natural que a gente não saiba nada sobre um determinado produto. Chega alguém do além te dizendo, a gente quer um produto porque
a gente está gastando muita embalagem, um exemplo. Só que você não sabe nada, você não sabe do processo, você nunca ouviu ninguém falando sobre isso. E é muito válido você falar para essa pessoa, olha, então vamos marcar uma conversa, eu quero entender se tem algum histórico ali, né? E a partir disso, ir trazendo essas pessoas, né? Porque é normal, você não vai saber, você vai errar durante o processo. Muitas vezes, uma coisa aparenta ser determinada coisa, e quando você vai estudando, não é. Todo mundo estava com uma visão errada, entre muitas aspas, né? Ou tem mais coisa ali que ninguém viu. E assim, isso vai mostrando o valor, né, de ter alguém ali, um UX, um product, ali naquele time, né? Porque lá, inclusive, onde eu trabalho, o time dentro dessa parte de dados é um time novo de UX. Antes não tinha um time de UX dentro, né, dos produtos de dados. E a gente tem mostrado que faz toda a diferença a partir do momento que a gente começou a envolver a galera ali. Então, os interessados, né, eles começaram a ver que quando a gente para um pouquinho, né, ó, pisa no freio, vamos ver se a gente não está investindo tempo, dinheiro aqui sem necessidade, né? Então, a gente vai mostrando o valor e as pessoas passam a querer o nosso trabalho ali, né? E aí vão abrindo vagas para outras pessoas, e é normal isso, né? Se você não tem muita experiência, você pergunta para o seu coleguinha lá que tem mais experiência, ó, fulaninho, como é que eu faço isso? Ou pessoas de outras empresas, vídeos, né? Então, é normal, gente. A gente tem que ter um olhar de criança, né? Depois de adulto, Sim. que é puro e curioso, que é a gente que puxa as áreas e olha, vamos bater um papo, olha como é que Sim. funciona ali, quem é, o que que é produto? Oi, é você que cuida de produto? Vamos conversar aqui, me deram essa demanda. Então, o UX, ele vem muito com o papel de receber, mas a expectativa de levar isso para frente é nossa, vem da Sim. gente para eles, né? Eles descem, casam para nós, e a partir daí é a gente para eles, porque tudo vai girar em volta do que a gente está fazendo, tanto com o squad, a expectativa do projeto, visão de negócio, é a gente que vai entregando ali visão MVP ou não, se vai ser uma entrega grande, como é que a gente quebra. Então, é muito importante isso que a Thaís fala sobre É. comunicação, né? Ser curioso sem medo, porque eles sabem que a gente vai perguntar e muitas coisas das nossas perguntas vai fazer eles se perguntarem também. Então, vão correr atrás de dados, de informações, porque nem todos, né, tem na hora, com as questões que a gente tem, e facilita muito alinhar todo mundo na expectativa e fazer uma entrega mais assertiva, né? Sim, e quando a demanda chega, só a gente que vai ter que desenvolver sabe que dúvidas que vão surgir, assim, o que que a gente precisa saber, né? Inclusive, o time, ele confia que a gente vai fazer as perguntas para Sim. se precisar, assim. E eu acho que um papel importantíssimo nosso são as perguntas, é a provocação que a gente faz e o consequente alinhamento que acontece, né? Sim. Que é isso que você estava falando, Darlene. Tipo, na hora que você faz as perguntas e todo mundo, opa, pera, realmente, isso a gente não está sabendo, ou essa informação não está clara. Isso começa a promover um alinhamento entre todo mundo. Às vezes ela está clara para uma pessoa da equipe, mas não estava comunicada entre todos. Então eu sinto que às vezes a gente é o mediador assim do time, sabe, com as nossas perguntas. Isso é muito valioso. Isso eu acho que é um dos maiores valores que a gente entrega Sim, nossa, no dia a eu dia. passei por isso, de falar, vamos ajudar todo mundo que ninguém está entendendo. E aí ficou ele discutindo 1 hora e meia entre eles, e eu esperei. Por causa de uma pergunta, ficou. Aí eu falei, bom, então vamos voltar. E decidiu todo mundo, cada um ia voltar para sua área para colher as informações que eles precisavam. Começaram a se comunicar por e-mail, marcaram uma outra reunião, e foi aí que surgiu, de fato, esse alinhamento. Só que, à primeira vista, quando chegou e estava sendo desenvolvido, parecia que todo mundo estava entendendo que era a mesma coisa. Aí, quando faz a pergunta,
Opa, mas não sou eu. Tá, mas não é você, cadê fulano? Tá, É, mas fulano não disse que era dessa forma? Tá, mas eu não cuido dessa regra. Aí começa, né, a sim. desdrinchar. No início, eu acho que de cara assim é um susto, né? Mas quando o pessoal vai vendo o valor que isso tem, eles começam a vir mais prontos, né? Olha, eu já fui saber com fulano, eu já vi que não sei quem tem um envolvimento aqui, vou avisar, vou fazer essa ponte para tu falar com ele, sabe? É que eles tomam um papel muito de educação, né? Meio que você vai aprendendo com eles e eles com vocês, assim. Totalmente. Já aconteceu um negócio, uma situação muito curiosa, assim. Eu participei, junto com mais duas facilitadoras, de um projeto na Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, um projeto enfim, tinha era um desenvolvimento de uma plataforma não era uma plataforma ainda, era uma solução para aumentar a produtividade de micro e pequenas empresas. Era isso. Super aberto, né? Uma solução para aumentar a produtividade de micro e pequenas empresas. E aí a gente começou em equipe a facilitar. A gente fez muitos workshops. Esse projeto ele foi longo, ele foram uns 20 encontros assim que a gente fez. E nesse a gente fez todas as etapas do design thinking, assim, a gente foi certinho, foi muito legal. Mas na hora de fechar a ideação e começar a prototipar, a gente dividiu em grupos. Ah, E todo mundo, depois, quando a gente apresentou as ideias dos grupos, as ideias eram diferentes. Assim, a solução parecia diferente. Ela tinha, lógico, um fio condutor, mas elas tinham apresentações diferentes. E eu lembro que um dos participantes, que era super ativo, ele falou assim, cara, um dos meus aprendizados aqui é que, por mais que a gente fale, na cabeça das pessoas, a coisa não é aquilo que você está imaginando. Você está imaginando uma coisa, os outros estão imaginando outra. Na hora que você materializa visualmente, você alinha. Então, tá, aquilo que a gente falou que era, não sei, uma lista, você visualiza dessa forma, eu visualizo daquela. A sequência que eu visualizo de navegação, nossa, eu imaginava que começava já pela, sei lá, pela busca. Eu já imaginei que começava com catálogo. E aí você começa a entender, que bom que agora todo mundo sabe que vai ser muito legal, sabe? Uma surpresa, assim. A gente facilitadora, a gente imaginava que isso ia acontecer, mas era a primeira vez que eles estavam fazendo um projeto desse. Então, foi muito legal acompanhar as descobertas a cada etapa do projeto, a cada workshop. A gente fazia um fechamento com os aprendizados. E foi massa, foi bem legal. isso é muito interessante, né, Thaís? Porque cada um, por mais que a gente fale, explique, aí que vem até, cada um tem uma perspectiva, né? Um jeito de diferente, né? Sim. Então Uhum. é a comunicação e a gente tentar centralizar isso é um desafio, né? É um muito desafio. grande. É eu muito grande. eu acho que o desafio está aí na comunicação. De tudo isso que eu estou aqui aprendendo, o maior desafio é a comunicação para que Uhum. É fique um todo doce. mundo centralizado, assim, fica todo mundo no mesma vibe, assim, Mesma Sim. página. E na mesma nessa energia. dinâmica que eu estava ainda, era como é que eu ia trazer um processo que desse para todo mundo, porque cada um estava querendo ver o seu, a sua linha de atendimento. Não, porque aqui é dessa forma, vai me prejudicar, e eles brigando, e eu trazendo ali a questão da experiência do usuário. Gente, vamos pensar no usuário. Não, então por que que a gente não tenta destrinchar dessa forma? Vamos fazer o exercício? Tá bom para todo mundo? Aí o pessoal foi, tá, para mim dá, e para você? Ah, então vamos puxar aquele. Então é muito difícil, porque quando a gente lida principalmente com várias áreas, cai naquela questão do eu tô vendo o meu, né? E Ah, eles não olham pro outro, né? É uma solução que vai beneficiar um canal de atendimento de várias frentes. Cobrança, ouvidoria. A pessoa está pensando na cobrança e no funcionário dela, o cara da ouvidoria no funcionário dele. Eles não estão pensando na experiência do usuário que passa por esse. Completa, né? Aham, exatamente. Sim, que passa desde o consumo do serviço, lá atrás,
né? Pois é, isso eu estou vivendo agora. A gente está no momento de identificar no meu produto todos os pontos de contato em outras jornadas em que o nosso produto se encaixa, assim, para entender qual é o valor real que a gente está entregando, em que momentos a gente encontra as oportunidades. Outra coisa que pode acontecer, dependendo do produto, se ele for um produto muito grande, pode ser que duas áreas estejam resolvendo os mesmos problemas. Isso é muito confuso para o cliente, porque ele fica assim, nossa, pera, eu vou por aqui ou vou por ali, né? Então, a gente está também trabalhando muito nisso para identificar exatamente o que a nossa parte entrega. Uma outra coisa, é porque a gente está acabando, né? Mas deixa eu contar só uma outra coisa que eu acho que vai ser valiosa, porque vem dessa história que vocês puxaram de, tá, mas às vezes a gente encontra um cenário que não é muito favorável para iniciar pesquisa, por exemplo. E aí, saindo da ideia do design thinking, entrando no mão na massa ali no dia a dia, uma outra coisa que às vezes funciona para disseminar o pensamento focado no usuário, centrado no usuário, é assim, tá, então vocês estão me dizendo que vocês estão super seguros de que essa solução, do jeito que vocês pensaram, é a solução correta, ideal. Então, a gente faz o seguinte, vamos prototipar essa solução e vamos validar. E aí você usa a solução e a validação da solução para começar a descobrir o que você precisava descobrir. Então, a gente também consegue ter um certo jogo de cintura, sabe? Para falar assim, então tá, então eu estou sentindo que vai ser muito incômodo, vai gerar muito, muito ruído, vai gerar uma situação meio ruim para mim, para eu trabalhar, eu ter que entrar lá naquela história de puxar os fundamentos de UX. Sim. Não dá para eu educar agora o time e a gente já começar assim, fazendo tudo certinho. Então, Entendi. Vamos validar a ideia deles, vamos ver. Às vezes eles estão certos, e aí eles poupam um baita tempo mesmo, porque eles tinham uma sensação correta de que o que eles precisavam oferecer era exatamente aquela solução. Legal, resolvido. Não. Vai lá, vai validar e você vê que o usuário não vê valor nenhum naquilo, ou não daquela forma. E aí você descobre que, é porque a sequência de passos que eu estou oferecendo não faz tanto sentido. Porque o usuário ele prefere começar dessa informação. Entende? Então, às vezes, você usa um produto para validar uma jornada. Você não está construindo a jornada, você não conseguiu construir a jornada, porque não tinha esse tempo. Mas você precisa de colocar aquele produto numa jornada para você entender o que você vai oferecer, certo? E aí você valida a jornada nessa história. Então, assim, tem umas... Foi ótimo isso, Vici. Sabe por quê? Esse teu feedback aí? Porque eu estava aqui pensando, será que... Aí eu tô, né, não tenho essa experiência de vivência em projeto, no meu aqui, estudando. Mas existe uma certa ansiedade das pessoas, do time, o dono do produto lá, a pessoa que está lá com a ideia, que está querendo... Existe aquela ansiedade de tipo, esse negócio de tu fazer essa pesquisa e fazer isso e conversar, né? Tipo, quando tu bota esse protótipo para validar, diminui essa ansiedade no time. Eu queria saber isso aí. Porque tu fez essa ideia aí justamente, vou fazer o protótipo aqui, porque eu acho que dá a sensação para a pessoa que está querendo que você resolva o problema, é como se para ele, eu não sei, eu sinto isso, alguma coisa está aparecendo, eu não sei se... Porque quando mostra só aqueles textos lá, aquelas pesquisas, ele acha que você não está trabalhando. Não sei como é que é isso. É por isso que eu vou perguntar para a Thaís. Porque tu falou isso, então eu acho que faz sentido. Mas é exatamente isso. É você... É bem coisa de dia a dia, assim. É você perceber que, cara, será que vale a pena, nesse cenário aqui, eu tentar criar essa situação que pode diminuir o nível de confiança? Porque, gente, é todo, né? Para a gente estar num ambiente favorável à nossa criatividade, às nossas ideias fluírem, a gente precisa estar confortável. Então, é importante para a gente entender, vai gerar um desconforto muito grande eu bater nessa tecla agora?
tem como eu fazer de outro jeito, um jeito que entre em um acordo? A gente entra num acordo. Então tá. Então você está bastante certo de que a sua ideia é a ideia ideal. Então vamos desenvolvê-la e vamos colocá-la para ser vista, para ser avaliado. E é isso. E é como eu falei, dessa ideia que a pessoa te traz, você já tira algumas coisas, você tira hipóteses, né? Outra coisa importante, isso juro que vai ser meu último comentário, já são 8h10. Mas eu amo trabalhar com hipóteses, porque hipóteses também ajudam a alinhar o time. Então você fala assim, então você está vindo com essa ideia baseada em alguma coisa. Quais são suas hipóteses? A minha hipótese é de que... deixa eu pensar aqui, é alguma coisa da pizza. Minha hipótese é de que os clientes preferem pedir por aplicativo. Minha hipótese é de que é melhor eu oferecer opções ao invés de um campo de observação, porque o usuário prefere clicar e selecionar. Enfim, então me traz as hipóteses que você tem, porque aí com base nas hipóteses você pode pensar numa pesquisa. Você fala assim, então tá, então eu vou... Então, já que a gente está acreditando que essa informação é correta, a hipótese é isso, a gente acredita que aquela informação é correta. Vamos agora descobrir se ela é de fato ou não. E aí você pensa em que tipo de pergunta ou em que tipo de ferramenta. Então, a hipótese também me ajuda a pensar assim, para eu validar ou refutar essa hipótese, uma construção de jornada seria ótimo. E aí você, entendeu? Isso também ajuda a pensar na ferramenta. Isso que você está falando me parece a matriz CSD. É parecido, que é de certezas, suposições e dúvidas, né? Isso. Tem gente que usa a CSD. Eu sinceramente, eu escrevo as hipóteses sem agrupá-las em certeza, suposição e dúvida, geralmente. Mas já fiz com a matriz CSD e achei bem legal. Foi você, né, Sueli, que falou da questão de clusterização? Isso. Isso é muito presente no nosso dia a dia. A gente agrupar coisas por similaridade. E o CSD não deixa de ser isso. É você pegar as hipóteses que você tem e falar, não, isso aqui não é uma hipótese, já está certeza. Isso aqui a gente já validou. Essa aqui é uma suposição, a gente tem muito forte que é por aí, mas é bom olhar. Dúvida, essa aqui está total ainda no campo da dúvida, realmente. Então, não deixa de ser uma clusterização de hipóteses ou de informações. E isso, para promover um alinhamento, é, tipo, maravilhoso também. Que aí todo mundo vê lá. Foi bom tu falar isso, porque, vamos dizer assim, nesse meu projeto, que eu já tinha rodado, estou resolvendo melhorar ele, né, estudando X, então eu fiz isso, porque algumas coisas, como eu já tinha rodado ele, eu já sabia dos problemas, porque eu via acontecendo, entendeu? Então, eu já tinha aquela certeza e isso aí eu comecei a supor, e da suposição já fui começar a fazer uma outra pesquisa para validar aquela minha suposição. Arrasou. Né? Eu acho esse caminho certo, aí. Gente, o feeling, ele é importante. Exatamente, a gente sentir, né? E muitas vezes você vai olhar uma ferramenta, claro, não agora, quando está começando, mas conforme você vai pegando prática com as ferramentas, você começa a adaptar as ferramentas. É natural. Você vai adaptar, você vai falar, essa matriz X que eu peguei aqui, esse campo não faz sentido para esse momento, então tira esse campo. Você começa a editar. Aqui falava que era 5 minutos para cada parte, mas na minha equipe é melhor fazer com 2 minutos essa e 10 essa. E aí você começa a entender um pouco melhor. E tudo bem. O importante é que você não guie as respostas. Sim, né? Verdade. Para poder ter um grau de confiabilidade grande. Sim. E que as respostas sejam relevantes para o seu momento de pesquisa, para o seu momento de pesquisa não, de desenvolvimento, porque às vezes você pode estar na validação fazendo uma pesquisa. Eu vejo, tipo, as pessoas falam design thinking, que é o pensamento do designer. Eu não acho que é o pensamento do designer. Eu acho que, na verdade, esse monte de ferramenta tá aí para ensinar a gente a pensar, simplesmente a pensar, porque a gente tem uma capacidade enorme de pensar,
mas a gente não sabe ordenar e organizar esses pensamentos para chegar numa solução, para chegar em ideias, para chegar em outras coisas. E eu vejo como esse monte de ferramentas nada mais do que técnicas para te ensinar a pensar. Só isso. A organizar o pensamento, né? Exatamente. E aí, uma vez que Materializar. você começa a pegar prática com isso, você já não precisa mais da técnica. O seu cérebro começa a funcionar assim, naturalmente. É como se fosse um guia, né, gente? Como ela falou, para a gente orientar, a gente organizar os pensamentos, tudo é muito importante isso, porque né, falando por mim, assim, às vezes eu estou fazendo um projeto com a desenvolvedora, eu estava lá e vou fazer esse site. E nessa época não tinha esse negócio de fazer a telinha bonitinha, prototipar, não. Eu começava a olhar e eu rabiscava assim, via lá e começava a desenvolver. Era meio que assim o negócio, meio na tora, assim. Mas, e às vezes eu ficava perdida na organização, na sequência, então isso atrapalhava no desenvolvimento. Então, eu acho que depois eu comecei a gostar, porque eu achei que as coisas ficam. Até eu diminui minha ansiedade, né? Porque a gente fica meio ansioso, assim. Então, quando a gente tá uma coisa meio que organizada assim, vamos fazer aqui. Então, até depois do desenvolvimento, facilita, porque às vezes eu tenho que voltar, sabe? Aquela coisa de eu não pensar de uma forma organizada, eu errava muito e eu tinha retrabalho no desenvolvimento. Uhum. E aí, Que a gente... no desenvolvimento, a entrega aí atrapalhar também. E é de sobrecarregar o mental, né? Porque o que faz, às vezes, a gente perder o foco é porque a gente guarda tudo aqui, quer trabalhar tudo aqui. Então, essas ferramentas fazem a gente concretizar mais, tirar do mental e ir colocando para fora. E aí, o visual, né? A gente começa a ver e começa a organizar. Então, acho que é como a Suelen falou, ajuda a gente a organizar o que a gente quer organizar só aqui, né? Exato, total. Mas é que, assim, nesse negócio do desenvolvimento, eu acho que na faculdade não ensinam, pelo menos na minha faculdade não me ensinaram a solucionar problemas, que é o core, assim, o centro da questão. Como solucionar problemas? O problema, geralmente, ele vai ser um negócio grande. Você tem que definir quais são as etapas dele, quebrar em pedacinhos pequenininhos. E, assim, eu fui aprender isso, entender que tinha que ser dessa forma, esse ano, que tinha que ser dessa forma, a programação, porque eu estava tentando estudar Python, né? E eu fui fazer um curso, isso lá no começo do ano, e aí era uma moça que era médica, e ela começou a estudar Python por conta, porque ela queria ir para a área de programação, e ela tinha uma ideia que ela queria desenvolver, então ela voltava daqueles turnos loucos dela de médica, e ela ia estudar. E, nossa, pensa numa professora maravilhosa que explica, assim, que uma criança de 5 anos vai entender programação. Ela desenha tudo, ela usa figurinhas, emoticons, as coisas bem fofinhas, ela é muito fofa. E ela quebra tudo assim, tipo, quais tarefinhas a gente vai ter que fazer nesse projeto? Assim, eu não quero ser programadora, mas eu tenho vontade de terminar o curso de tão boa que é a professora, sabe? E ela ensinou isso, sabe? Tipo, ensinou a pensar, que você tem que quebrar em pedacinhos e, ok, vamos fazer isso. E aí, o que acontece é que não que você vai desenvolver passo 1, passo 2, você nunca mais vai voltar lá no passo 1. Na verdade, você evolui o negócio. Então, você pensa como resolver o negócio, a parte 1, depois você vai na parte 2, na parte 3 você percebe que o passo 1, 2 e 3, se você fizer tal coisa, você vai resolver de forma melhor. E aí você evolui o código, e quando você termina, você tem um código muito assim, mais limpo, mais assim, fácil de entender. Então, achei muito legal, assim, mas serve para qualquer coisa na vida, tipo, esse negócio de quebrar em partes e resolver uma coisa de cada vez. Sim, sim. E aí você vai priorizando, né? Aí você prioriza, você fala, vou atacar esse, porque eu sei que lá na frente eu vou chegar em outro lugar. Isso, exatamente. Gente, então já são 8h18, né? Uma horinha só. Muito bom, é que a gente vai falando. Tá muito boa a conversa, mas, assim, cada um de vocês tem aí os compromissos, né? Mas, assim, Thaís, eu quero agradecer, tá? Em nome do Code aqui, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença. Provocar esse assunto, né? Bom essa conversa aqui, essa tua experiência para mim. Eu acho que para todo mundo aqui foi muito gratificante para a gente ver, né? Que para mim já,
ideação é bacana, mas a gente tem que ter muita boa comunicação para idealizar as coisas e também ficou muito claro para mim que não bater de frente com as pessoas e não tem nem tudo é muito caminho feliz, uma linha reta, vai e volta, né? E isso foi muito rico trazer essa tua perspectiva, essa tua experiência, porque para a gente também que está continuando, as meninas estão entrando aí na transição, como eu também, a gente já vai com um outro mindset disso daí, não fica só com aquela coisa do livro, do curso ali. Viu? Então, muito Pois obrigada é. pela Que participação. bom, gente, que bom. Eu que agradeço. Bom, tem muitas teorias, né, sobre inovação e tal. E tem uma que fala que em alguns momentos você entra numa espiral. Você volta no mesmo ponto, às vezes, mas você volta um pouquinho mais alto. E você volta um pouquinho mais... Então, você volta no mesmo ponto, mas você volta como se você estivesse partindo de um outro lugar. Então, eu acho que a gente também tem que ficar em paz com a gente se, por acaso, uma pesquisa gerar outras dúvidas, que você precisa de outra pesquisa. Isso acontece. E é rico também, entendeu? Então, acho que a gente precisa encontrar a nossa paz no coraçãozinho, assim, de que a gente está indo para frente, apesar de que às vezes parece que se dá uma patinadinha e você fala, não, mas espera, não estou no mesmo lugar, eu aprendi coisas na iteração passada para essa, e assim vai. A gente é um balanço, né? Empurra, aí volta, só que quando volta a gente empurra com mais força. Eu acho que Exato. assustei total. Tipo É o isso. a gente volta, mas quando vai, a gente vai mais forte. Né? Exatamente. Então tá, gente. Então a Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada aí, viu, Thaís? Enfim, se o pessoal quiser conectar com a Thaís aí pelo LinkedIn, Eu quiser ia só compartilhar. reforçar, Karina, que eu até botei mais cedo o link da pesquisa que a gente roda para saber se como que está sendo para vocês, se está sendo proveitoso, o que a gente precisa melhorar, né? Se vocês estão conseguindo acompanhar os debates. Então, por favor, quem puder responder aqui, não vai passar de 5 minutos, acredito, tá? E aí a gente agradece. E acho que é isso. Obrigada, gente. Adorei. Sempre que quiserem, podem me convidar. Ai, vamos. Vai ser Foi ótimo. muito gostoso. Eu vou trocar uma ideia contigo depois. Tá bom. Fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade. Eu podendo responder, responderei. Talvez demore às vezes, mas não é sempre. Tem dias que tá tranquilo, tem dias que tá uma loucura, é normal. Então tá, gente. Então tá. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, gente. Até a próxima. Boa noite para Tchau. todos. Bom descanso. Tchau. Tchau. Tchau.